Bom dia, matriarcado. Primeiro quero pedir a quem chega que me ajude a testar para ver se o som tá maneiro, porque além da voz do Temer, né, me mandaram a voz do Temer. Além da voz do Temer, que é um problema que tá dando em lives no Instagram de maneira geral, minha voz fica alterada, né? Fica uma coisa assim. Na real, parece que seu tranca-rua pegou minha cabeça no meio da live. É assim que fica parecendo quando essa voz do Temer entra. Mas eu quero que vocês escutem se acabou de mudar, já mudou, já pegou minha cabeça ele. Seu tranca, por favor. Eu quero saber se essa obra que está acontecendo aqui embaixo, em algum momento ela vai prejudicar o som. Então vocês, por favor, me digam, que aí nesse caso eu vou para lá, vou para dentro de casa. Não quero ir para dentro de casa porque aqui é meu fumódromo, entendeu? Para quê que eu vou ficar no ar condicionado, confortável, com os meus gatos me cercando, tranquila ali dentro fazendo a live, se eu posso estar no meio do inferno da Lapa, rivalizando com o barulho da obra, com sirene, com buzina de carro, com, né? E fumando. Estarei aqui fora fumando. Deixa eu ver. Ai, vocês estão falando linda por causa da franjinha? Mara Maravilha. Mara Maravilha. Depois do distúrbio alimentar. A voz vai e volta. Então, é seu tranca-rua que tá tentando participar da live através de mim. Eu quero saber babados. Tragam babados pra mim. A gente tá no mesmo comando da semana passada. As espadas vieram que vieram pra gente resolver problemas. Então eu trouxe na semana passada a sentença da missão dada, missão cumprida. Só que a gente não sabia que isso ia se manifestar como essa situação catastrófica em que o povo do Rio Grande do Sul se encontra. A gente não sabia que seria, que as espadas trariam uma mobilização nesse sentido. As espadas continuam o seu trabalho por esses dias, tá? As espadas continuam saindo no jogo. Saíram 2 cartas do jogo da semana passada. Então é prestar muita atenção na mensagem passada, em como se converte para essa agora. Nesse processo de converter, eu quero te dizer o seguinte: se você não assistiu ao jogo da semana passada, assista. Tá? É um pouquinho menos de 1 hora, tiquinhos, sei lá, uns 56 minutos, 58 minutos. Mas vai te ajudar não só a fazer a tua revisão da semana passada, como te capacitar para lidar com a mensagem desta semana agora. Na semana passada, o tarô falava sobre sem tempo para amar. Por quê? O cavaleiro de copas estava no não. E é ele que é o MC Marcinho da galera. Ele que é o MC Marcinho do tarô. Se quiser falar de amor, fale com ele. Ele é o cara que leva a palavra de copas a toda criatura. É o cara gentil, é o cara das mulheres. É o masculino fazendo contato com o seu coração. Um contato verdadeiro, um contato sincero, na contramão da socialização masculina. Então é muito triste, chato, feio pro mundo que o piloto da Flora Matos saia no não. A gente não gosta, eu não gosto de trabalhar com um cavaleiro de copas no não.
Mas ele estava lá bloqueado, sem tempo para amar. Eu penso que, além de individualmente a gente não poder estar com uma atitude apaixonada diante da vida, a motivação estar prejudicada, além disso, a própria catástrofe no Sul fez com que as espadas viessem antes dos corações, né? É preciso resolver conflitos, é preciso mobilizar, é preciso resolver. Eu falei sobre isso, eu falei sobre um poema do Vinícius de Moraes chamado Mensagem à Poesia, que eu acabei não botando nos stories. E eu acabei não colocando nos stories também os dados que me passaram sobre a contribuição com as campanhas que estão rolando para o pessoal do Sul, porque eu mesma fui convocada. Quero saber se vocês escutam esse barulho de obra, se está muito forte. Se eu falando abafa ele, me dá uma noção de como fica esse ruído de fundo, tá? Continuo falando em cima dele para vocês saberem que a minha voz está aqui. Dá para ouvir? Sim significa o quê, Lu? Escuta, mas não atrapalha. É alto. Tá muito alto. Porra, tá alta, Maquita, que inferno! Caralho, mano. Eu odeio muito obras ao redor. Vamos lá. Vou trazendo minha cara mais pra cá quando rola esse ruído. Mas então, o cavaleiro estava bloqueado na semana passada. A gente precisava do pajem de paus, a coragem. Bruna falando que tá muito alta. Que merda, desculpa aí, galera. Vai ser assim, porque... o maconheiro não toma vergonha na cara. Eu tenho que me concentrar para conseguir passar a mensagem. Então, o Cavaleiro de Copas estava bloqueado de amar, a gente precisava acessar a coragem do pajem e cortar, resolver problemas através das espadas. Todas as espadas eram espadas de comando. Ficar para ouvir a mensagem do Deus Sol, receber exatamente o script dele e executar a missão, executar a ordem, certo? Então, pra mim não é melhor entrar porque eu tô doida pra fumar. Deixa eu pegar o microfone, mas eu acho que esse microfone também não tá bom. Digital influência sem equipamentos. Os caralhos. Nem o cara aguenta a Maquita. Nem o cara aguenta a Maquita o tempo todo no juízo dele. Por isso que ele parou. Mas enfim. Estamos ainda fazendo uma breve revisão da semana passada, tá? Aí o que acontece? O Cavaleiro de Copas, que estava bloqueado na semana passada, apareceu. Onde? No topo do jogo, como uma força, uma potência que se levanta desse jogo. Botaram pilha Duracell no boy. E uma outra carta que se repete da semana passada é o 5 de espadas, e ele é suficiente para sintetizar a mensagem das espadas na semana passada, tá? Obrigada, Brecha Ateliê Experimental. Você falando que tá suave a vida real, é isso aí. Queremos o tarô da vida real. Obrigada pela compreensão, gente. Eu espero que no YouTube a coisa melhore quando eu botar lá. Então, a mensagem que a gente traz para essa semana reposiciona a gente. Pega as duas cartas capazes de sintetizar o jogo da semana passada e coloca elas em lugares diferentes desse jogo agora. No sim, a gente tem o 5 de espadas. Tem uma Maquita no cu.
5 de espadas. O douradão, deus Apolo, está virando para o herói Orestes e dizendo: você vai fazer exatamente o que eu mandar. O combinado é esse. Sem você fazer o que eu mando, não tem negociação. E aí Orestes vai ter que cumprir a ordem certinha que Apolo deu a ele. Que ordem é essa? Baby, você vai matar sua mamãe. E aí essa ordem vem no Dia das Mães, cara. Fizeram a relação? Quem já conhece as cartas que eu apresento aqui há algum tempo sabe que o drama do herói de espadas, o cara que atravessa toda a jornada de espadas, o drama dele ele tem que romper com o mal familiar. Ele precisa dizer não, eu não vou ficar aqui revivendo os sofrimentos da minha família. Eu não vou pegar essa herança para mim. E a herança que eu peguei para mim eu vou transformar. É isso que ele diz. Então, na semana do Dia das Mães, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: aceitar o comando do Deus Sol, aceitar o comando que Apolo, o Deus Sol, dá ao herói Orestes, é cortar o vínculo com aquilo que na família a gente não tem que levar adiante. Eu não sei de que maneira você vai vivenciar isso na sua semana. Você pode simplesmente resolver não ir ao seu Dia das Mães. Você pode ir e não entrar em certas pilhas. Se a sua mãe não for viva, você pode permitir, né, que a sua vida seja uma honra ao que você herda de bom e uma transformação profunda daquilo que você herda de ruim. Reflita sobre aquilo com que é necessário romper. Segue direitinho o script. Essa é uma carta onde a gente recebe uma ordem e aceita essa ordem. Receba. Saiu ano passado também essa carta. Verônica tá falando. Me fala aí, que eu não lembro. Mas o 8 de espadas sai. Desculpa, o 5 de espadas sai no sim, para nos dizer, ó, faz exatamente o que eu tô mandando. Toda a jornada de Orestes é um conflito entre potências divinas, que são aquela que é representativa do futuro dele, o futuro que você pode construir, tá? Aquilo que você escolhe com seu livre-arbítrio, que é sua criatividade formando nesse mundo, suas escolhas de vida, que não tem nada a ver com a tua história familiar. Aquilo que é seu. Aquilo que é seu. Esse lugar para onde você vai, onde você pode obter realização na sua vida, né, a jornada da realização individual, isso tudo está simbolizado no Sol, em Apolo. Porque Apolo é o Deus que nos dá o nosso destino, ele é o dono do oráculo de Delfos. Ele revela as coisas para as pessoas, ele é a luz, ele traz a luz. Então, quando ele chega para Orestes e diz, você vai ter que matar sua mãe, ele está dizendo, na verdade, o seguinte, olha só, para que você tenha acesso à sua realização individual, você vai ter que entender com o que você rompe nessa história familiar. Tem coisas que não dá para você conciliar. Então, o 5 de espadas, toda a vida, né, de Orestes até chegar lá no 10 de espadas, aliás, de 2 a 10, toda a vida dele, ela traz um conflito implícito entre duas potências. O Deus Sol, que é esse Deus
do destino dele, do futuro dele, do que ele cria a partir do livre-arbítrio dele, de como ele tem direito a si mesmo, à sua própria vida. E essa força entra em conflito com a vida que a gente não escolhe, com o destino que a gente não escolhe, com a tragédia familiar que a gente herda. Você não escolheu certas coisas, você não escolheu passar por certas coisas. É uma briga entre aquilo que você pode escolher para si e aquilo que você não escolheu herdar. Entre você pegar todo esse potencial de se fazer feliz, de se realizar e trazê-lo de maneira que as amarras passadas não te limitem mais. Portanto, esse conflito que a gente tem com o karma familiar, com as coisas com que a gente precisa romper na nossa história familiar, ele aparece simbolizado em 3 entidades gregas, que são as Eríneas. Eu já falei sobre elas aqui. Elas são 3 irmãs muito severas. Na mitologia romana elas são chamadas de as Fúrias, e elas moram no mundo dos mortos. Elas pertencem ao universo do Hades, porque elas se referem à memória dos mortos. E essa memória dos mortos é sempre inquietante. Elas se acham no direito de invadir o cérebro de Orestes, gritando na cabeça dele, culpabilizando ele, porque ele vai romper em definitivo com a família de origem. Ele vai matar a própria mãe, ele vai executar a ordem de Apolo. Então elas ficam perturbando ele, porque isso é um crime espiritual, né? É um pecado. É um crime também, né? Na justiça humana. Então elas perturbam ele. Só que elas aparecem confrontando ele junto com Apolo no não do jogo, no 8 de espadas. No 8 de espadas, o conflito entre Orestes e as Eríneas, aliás, entre Orestes, não, o conflito entre as Eríneas e Apolo dentro do herói Orestes, é o melhor desenho possível. Ele fica acirrado. Ele está exatamente numa encruzilhada. Ele sente muito medo de decidir, de ir para frente. Ele sente o medo de se comprometer com um futuro. Tá foda mesmo, esse barulho, mano. Tá foda pra caralho. Quem tá ouvindo muito alto, fala pra mim. Tadinha, cara. Vamos lá. Joyce tá ouvindo muito alto. Vocês que têm celular bom, vocês têm que ter um celular ruim pra vocês me assistirem. Que aí vocês me ouvem melhor. Eu tenho certeza que quem tá me ouvindo bem e tá ouvindo barulho baixo é Samsung. Tenho certeza que é Samsung. Toda vez que eu vou falar de espadas tem muito barulho. Toda vez que eu falo das Eríneas tem muito barulho. É impressionante. Bem, outra que bebe água como se estivesse tomando um champanhe, um vinho. Apolo e as Eríneas estão cara a cara diante de Orestes, enquadrando ele
qual é a tua, rapaz? Vai ficar com medinho agora? Vai ficar se cagando na calça igual o Lagreca? Vocês lembram do Lagreca? Quem não sabe o que é Lagreca, chega... vou desgraçar sua cabeça agora, por um dia. Você vai ao YouTube e joga Lagreca. Tudo junto, Lagreca. É um vídeo do Hermes e Renato. Então ele tá aqui, ele é o herói cagão. Eu chamo o Orestes nessa posição de herói cagão. Aqui ele está sendo confrontado. Apolo está dizendo, você vai fazer o que eu mandar. Aqui as Erinas aparecem para dizer, não vai não. E aí ele fica dividido. É para a gente não estar dividida. E não estar dividida significa o quê? Tomar iniciativas, sair de uma encruzilhada. Eu já adianto aqui duas coisas muito importantes do jogo do mês, tá? Em primeiro lugar, as enchentes no sul, elas estão relacionadas a uma deusa, que é uma deusa que fala sobre o temporal, que ela está saindo há 3 meses. Então vocês lembram aqui no Rio de Janeiro, quando o Eduardo Paes fez aquela super campanha, né, de mobilização por conta das chuvas? Então, naquele mês, essa deusa do temporal saiu. E de lá para cá a gente está vendo, né, a crise climática. A gente teve chuvas, enchentes na China, em Dubai, né, porque Dubai produz sua própria chuva e deu muita merda. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, essas chuvas já estão saindo, ó, tem tempo. Vou pegar depois os exemplos do que aconteceu em vários países e vou colocar. Estou abrindo um laboratório só de deusas. Decidi que vou levar adiante. Vamos aprender deusas. Toda mulher tem que ter um oráculo da deusa. Toda mulher tem que ouvir profundamente quais são as partes suas que querem falar. Eu vou divulgar tudo direitinho, aí vocês me procuram. Mas existe uma outra deusa no jogo do mês, que é Hecate, que é uma deusa das encruzilhadas. Na verdade, ela rege muitas coisas. É uma deusa das sombras. Então ela tem a função de nos ajudar nas sombras, de ajudar a gente a transitar nos mistérios do inconsciente. Transitar no escuro e sair de períodos sombrios e voltar para a luz. As deusas das sombras fazem esse processo com a gente, em sua maioria. Mostram pra gente o que está lá no escuro. E Hecate, ela é reverenciada entre os gregos. Até hoje, quem exerce o paganismo lá, mas, sobretudo, na antiguidade, ela era reverenciada nas encruzilhadas, igual a gente faz com Pombagira, com Exu. Eles botavam comida nas encruzilhadas para Hecate, porque ela é a senhora de todas as encruzilhadas. Inclusive da encruzilhada mais importante de todas, que é aquela onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se encontram. O famoso Cruzeiro das Almas. Quando passar na porta do cemitério, moço, só não se esqueça de olhar para trás. Você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria Mariá. Essa situação de encruzilhada, quando ela aparece na maioria dos oráculos, ela pode se referir a uma decisão clássica, do tipo, ou essa oportunidade profissional, ou aquela. Mas ela pode surgir também como uma encruzilhada entre mundo dos vivos e mundo dos mortos, ou seja, entre o passado
e presente / futuro que a gente está construindo. Então, o Orestes aqui está em uma encruzilhada do tipo passado-futuro. Ele precisa se desapegar de um determinado tempo, mas ele está com medo de se soltar disso. Ele precisa ir para um novo tempo, mas ele está com medo e talvez não se sinta tão merecedor assim disso. Essa carta no não está dizendo para a gente não ficar na encruzilhada, não se deixar paralisar pelo medo. Vamos continuar com o comando da semana passada, com as coisas que a gente concluiu, que precisa transformar, precisa fazer, precisa resolver, que significam pra gente a gente ir além de uma determinação de uma história familiar. A gente vem refletindo sobre isso há bastante tempo. Da semana passada pra cá, o jogo disse pra gente, ó, coisas que você tem pra resolver agora na sua vida representam também uma ruptura com esse passado. Representam você dar passos pra frente. O que é que você tem que resolver? Com o que é que você tem que romper agora? Você chegou a uma estratégia na semana passada? Você pegou esse script do Deus Sol? Você sabe qual é o caminho que você tem que pegar para dar mais passos na direção da sua realização? Aí vem o arcano da justiça no porquê. Eu tenho muito respeito por essa carta. E eu tento fazer tudo certinho quando ela sai. O arcano da justiça me lembra um oriki de orixá que diz o seguinte: quando um antílope entra na casa, a cabra sente medo. Quando o Xangô entra na casa, todos os orixás sentem medo. O Senhor executor da justiça divina, meu Pai, ele representa essa força da justiça com a qual não tem muita negociação, né? É para fazer, é para cumprir, é para se corrigir, é para se alinhar. A gente exercer individualmente nossos direitos, nossos deveres, para os egípcios antigos, ajudava a equilibrar um senso de justiça coletivo, previsto em Maat. A deusa Maat, ela é aquela que defende uma ordem harmoniosa, para que a gente não possa impor sacrifícios a essa ordem harmoniosa, para que seja possível construí-la, se aproximar dela, porque na verdade ela é um super ideal, né? Mas é possível encontrar alguma harmonia, tem que ter alguma harmonia possível. Para isso, entram em ação as forças de reparação e justiça. Então, quando a gente está falando da simbologia da justiça, a gente está falando de correção. Ela aparece em algumas cartas também, de maneira implícita. A justiça está muito fortemente presente, por exemplo, nos cavaleiros. Os cavaleiros têm que levar adiante a honra. E a honra é um sentido possível, uma manifestação possível. Na verdade, a honra é um direito, né? É uma manifestação possível da justiça. A honra pode ser exercida como um dever também. Zelar pela honra, né? Honrar algo. São coisas diferentes. O arcano da justiça, dentro do tarô mitológico, ele é a deusa Atena. E aí a gente vai ter um ponto em comum com o naipe de espadas. Porque a deusa Atena também é a deusa que manda no naipe de espadas. Ela é a senhora das espadas. Ela é uma deusa de guerra, na verdade de resolução de conflitos. E por ser uma deusa de resolução de conflitos, ela é uma deusa
absolutamente mental, racional. Ela representa a possibilidade da mente humana, através da razão, se aproximar da sabedoria dos deuses. Ela é uma herdeira da sabedoria divina contida em Sofia. Integridade. Manakar Oma fala sobre integridade. Tá fazendo merda, minha filha, meu filho? Tás fazendo merda? Se tás fazendo merda, corrija-se. O que está desregulado aí em você? Às vezes não é a conduta com o outro no sentido ético da coisa. Às vezes você tem que se corrigir consigo. Está agindo de maneira firme em relação aos seus deveres, suas obrigações. Tem duas cartas aqui na base do jogo que chamam a atenção para a necessidade da gente fazer o que tem que ser feito. O 5 de espadas, porque é a aceitação dos limites estabelecidos por Apolo. Eu tenho que agir dentro desses limites aqui, eu só posso fazer isso aqui agora. Eu tenho que aceitar que é desse jeito. Agora é assim. E a justiça, que também é a carta da responsabilidade, do senso de dever. Deixo aí uma pergunta. O que é que precisa ser corrigido para a sua vida estar mais harmoniosa? O que está errado? O que está em desequilíbrio? Você está muito virada nos excessos? Se você estiver muito virada nos excessos, você vai ter que segurar o freio e dar uma maneirada aí. Você pode estar produzindo injustiças também, desequilibrando os lugares que você ocupa, as pessoas que cercam você. Você precisa se corrigir mesmo em relação a questões de documentação, limpar seu nome. Você precisa resolver coisas burocráticas na sua vida. Você está esperando alguma resposta judicial? Tem alguma questão judicial com a qual você está envolvida? É possível que existam desdobramentos importantes por esses dias. É um clássico a justiça se manifestar literalmente. É um momento das cartomantes tomarem um refresco. É uma questão de direito também. Imposto de renda, amigona. Preciso fazer o imposto de renda também. Eu tenho um amigo que no ano passado resolveu 5 anos de imposto de renda para mim, que estavam com algumas irregularidades, coisas que eu não sabia fazer. Ele resolveu em 5 minutos. Em 5 minutos ele fez o meu imposto de renda. Eu paguei R$100 aí. Falei assim, caraca, ele vai, só vou fazer com ele. Depois eu vou, capaz de eu botar até o contato dele aqui, se ele autorizar. O Duó, amiga, ele é maravilhoso. Ele trabalha na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil. Caixa Econômica. É um amigo meu de colégio. É um gêniozinho ele. Então o que você precisa regularizar aí? Podem acontecer fatos também essa semana que precisem ser judicializados.
LB Passos comenta: tenho uma decisão sobre pensão da minha filha para sair hoje. E também estou decidindo se entro com pedido para pensão para mim também. Mas assistindo a live fiquei na dúvida, porque minha mãe sempre foi dependente. Você precisa pensar se pedir pensão para você, embora seja seu direito, é seu direito, se isso vai te paralisar em algum aspecto, vai fazer você se sentir nesse lugar de repetir essa dependência. Ou se levar adiante esse pedido de pensão também é exigir uma responsabilização que não veio por parte da sua linhagem paterna. Entendeu? Mas existem direitos a ser olhados, vistos por esses dias, deveres. Corrija-se naquilo que for possível, que você entender que deve se corrigir. Equilibra aquilo que está em desarmonia, que está desequilibrado. Faça o certo. Haja com toda a dignidade que você puder diante dos conflitos, diante dos problemas. No topo do jogo a gente tem o 8 de ouros e o Cavaleiro de Copas. No 8 de ouros nós temos um trabalhador. Só que é um trabalhador que já está quase lá no 10. Ele já está lá no final de jornada. Ele está botando a mão na massa porque ele ganhou uma super proposta financeira. Vamos lá, ele é aquele herói que ele vive a jornada de ouros, porque em primeiro lugar ele lida com a madeira, ele lida com a terra, ele é um cara das construções, ele é um arquiteto, um artesão. E ele, lá no início da carreira dele, é um cara muito procurado, ele ganha muito dinheiro, ele faz muito dinheiro. E num determinado momento ele entra num delírio de que ele pode tudo e de que ele está prestes a perder tudo, porque ele se vê ameaçado por uma criança que chega e rouba os holofotes, que é um aprendiz dele. Ele fica com muita raiva desse garoto, que é o sobrinho dele, para quem ele começa a dar aula, e mata esse garoto. Então ele é preso, ele cumpre pena, e aí ele fica um tempo em situação de rua, né? Fica na rua da amargura. Mas depois ele se reconstrói porque acontece um golpe de sorte. Como se tudo aquilo de bom que ele já fez na vida viesse em favor dele. Para ele lembrar que ele não é só o seu pior lado. Ele não é só o seu lado mais miserável. Coexistem nesse herói as misérias e as riquezas. Ele precisa aprender a lidar com elas dentro da jornada de ouros. Então é um naipe de ouros, é um naipe da prosperidade, mas é também o naipe da terra, das riquezas da terra, que esse herói manuseia através do trabalho dele. Dédalo é um arquiteto, um construtor mítico que teria feito o labirinto de Creta. Ele teria sido o Niemeyer de Creta. Ele recebe uma segunda chance porque um rei dá a ele um cargo no reino, tira ele das ruas, reconhece o talento dele, fala: eu sei quem você é, eu sei que você é foda, eu vou tirar você da rua, vem aqui ser o arquiteto do meu reino. E ele se torna o arquiteto do rei mais próspero da região, que é o rei Minos, da ilha de Creta, abençoada pelo deus Poseidon.
um Deus muito próspero. Ele é iniciado para Poseidon. Existe um ritual cretense, um ritual presente em diversas sociedades antigas, que é um ritual de fertilidade ligado ao touro, ligado aos bovinos. Porque o animal de poder de Poseidon é o touro. Ele tem os seus animais, né? O seu cardume do mar, mas o animal que representa toda a abundância, toda a fecundidade dele, ele é um Deus muito fértil, é um Deus que banha a mãe terra, Deméter. Ele é o amante de Deméter. Ele saiu no Ás de Ouros, no não do tarô do ano. Então é aquele que proporciona a essa terra, né, a irrigação de que ela precisa, para que ela seja sempre fértil. Esse Deus em pessoa abençoou o rei dessa ilha, mas ele deveria sacrificar um touro para o Deus, um touro que o próprio Deus mandou, um touro que ia se destacar em meio aos outros, o touro mais lindo de todos. Como eu digo, Rodrigo Hilbert dos Touros. Na hora do vamos ver, esse rei que foi abençoado por Poseidon, que prosperou, que estava no comando dessa ilha, que essa ilha estava dando muito dinheiro, estava sendo reconhecida, esse rei foi ajudado pelo deus Poseidon e não deu a ele o que o Deus pediu. Não sacrificou o touro. Sob o argumento de que o touro é muito bonito, de que o touro joga o seu cabelo e balança assim, ó, sua crina balança. O touro tem crina? Não tem, né? Tô viajando, delirando aqui. E aí os deuses sacaneiam o Deus que não cumpriu a sua promessa, não fez a oferenda. Afrodite e Poseidon sacaneiam ele. Ah, então o touro é muito bonito. Então vamos pegar a rainha e vamos botar ela para dar uma olhada para esse touro assim, ver o que ela acha. E eles fazem a rainha se apaixonar pelo touro loucamente. A rainha chega para o arquiteto do rei, que tinha acabado de mudar de sua situação, acabado de ascender socialmente, saiu das ruas, voltou a trabalhar e voltou a trabalhar direto como o arquiteto do rei. A rainha chegou para ele e falou: eu preciso que você fabrique uma vaca de madeira para poder entrar nela e eu transar com esse touro, que ele é muito gato. O touro é muito gato. E aí deu defeito no cérebro do nosso pequeno Dédalo, regenerado, ressocializado. Pô, o cara perdeu tudo. Esse rei deu uma segunda chance para ele, ele não pode trair esse rei. Acontece que se ele não trair esse rei, se ele não fizer o que a rainha está pedindo, Dédalo está se recusando a fazer uma coisa que os deuses tramaram. E ele percebe isso, porque ele é o herói de Ouros, ele é inteligente pra caralho. Ele não vai comprar briga com Poseidon. Ele não vai comprar briga com Afrodite. Só resta ele fabricar a vaca. Só que ele nunca produziu um brinquedo erótico na vida. No 8 de Ouros ele está produzindo. Ele está fazendo o impossível porque o Deus dele é um Deus de vitórias e se chama Poseidon. Tá? No 8 de Ouros, ele aceitou o desafio.
Ele fez negócio com o divino. Ele tem que honrar isso. Então é o momento que a gente pega uma oportunidade profissional nova, uma espécie de renovação profissional, e a gente diz, ok, então eu vou me dedicar a isso. Então eu vou fazer o meu. Vou dar meu nome. E ele cria a tal vaca. No 8 de ouros, ele está dominando novas ferramentas, traçando o desenho, uma estratégia, para ele fazer aquilo que ele nunca fez, para ele materializar essa guinada profissional que ele deseja. Então é uma carta que necessariamente vai falar com a nossa vida material. Quais são as ferramentas que você não está dominando ainda? Qual é o cenário novo que você não está explorando? O que é que está faltando? Qual é a dedicação, o gás que você tem que botar aí para que a sua guinada se materialize? Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? Acima desse herói que aprende a cumprir o script e a corrigir sua conduta, a gente tem, portanto, esse trabalhador despontando numa espécie de renovação profissional. Ele está renascendo. Se ainda não chegou a um convite em aberto a um renascimento profissional, se você ainda não está vivendo isso, tem um convite aberto aí. Pega firme e faz. Talvez você possa usar recursos que te ajudem. Por exemplo, a organizar seu trabalho. O 8 de ouros saiu do lado do cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas, teoricamente, com esse inferno dessa maquita aqui do lado, o cavaleiro de copas, ele também é uma repetição da semana passada. Eu adoro esse lindo. Ele só sai para abrir o nosso coração, para fazer a gente se emocionar, para fazer a gente movimentar amor no mundo, cumprir a nossa função muito sensível, muito humana. Mas ele também pode aparecer representado na figura de pessoas, ou por quem a gente se apaixone, ou que façam a gente acreditar de novo na vida, tenha fé na humanidade, tenha fé em ideias, em ideais. É o cavaleiro que luta pelas minorias. A imagem de um bombeiro resgatando uma pessoa das águas é cavaleiro de copas duas vezes. Pela imagem humanitária da coisa e porque o naipe de copas é o naipe das águas. Certo? Elemento água. As copas são as taças que sustentam os líquidos, que sustentam a substância da existência, aquilo que permite a vida. Mais uma vez, é um naipe que não se refere ao elemento em si no seu nome. O naipe de paus, por exemplo, é um naipe onde a gente tem as tochas, os bastões. As tochas permitem que a gente manuseie o fogo, que é o elemento do naipe. Ele é a imagem do herói que devolve o nosso coração para o lugar, que dá um quentinho no nosso coração. É o Jon Snow. Ele é o cara também, ou a mina, que estiver fazendo contato profundo com o seu próprio coração, que esteja ouvindo esse chamado a ser humana,
a entender, não, peraí, eu tenho que ser de verdade no que eu tô sentindo, é isso que eu tô sentindo. Quando os homens se encontram com o Cavaleiro de Copas em si, eles têm a oportunidade de revisar certos aspectos muito ruins da socialização masculina. Eles têm a oportunidade de observar se eles estão sendo mais leais a si mesmos, a esse Orestes que rompe com o mal familiar, ou se eles estão machucando pessoas, porque não conseguem fazer a transformação necessária de despertar para o lado mais sensível deles, de mais humano. Então o Cavaleiro de Copas, ele vai nos sensibilizar muito ainda. O Whindersson Nunes é claramente um rei de paus. O cara que anima, mobiliza, o cara da multidão. Mas ele, ao comover as pessoas para solidariedade ao povo do Sul, ele também é um Cavaleiro de Copas. E ele sabe disso. A comoção tem que ser ouvida por esses dias, individual e coletivamente. Essa comoção tem que ser ouvida, e eu acho que isso tem a ver com a última carta desse jogo, que é o 6 de Copas. No 6 de Copas a gente tem a heroína de águas, diante das águas, ilhada, portanto, chorando por tudo que ela perdeu. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. No domingo de manhã eu postei stories falando que eu queria, né, divulgar links que vocês me passassem, que achassem confiáveis, para ajudar o povo do Sul. Só que aconteceram muitas coisas do final da semana passada pra cá. Acho que os meus 4 últimos atendimentos seguidos, né, da virada de uma semana para outra, os últimos de uma semana, os primeiros da outra, foram de pessoas do Rio Grande do Sul, 2 pessoas de Porto Alegre, que estavam a salvo quando eu falei com elas. Uma delas já teve que sair da sua casa. Uma dessas pessoas adiou. Falou, não é um bom momento. A única que eu consegui, de fato... Não, eu até consegui atender 2. A primeira que eu consegui atender, eu tive que dobrar a preparação que eu estava fazendo. Eu tive que fazer rituais que eu não faço para firmar a preparação para poder atender essa pessoa. Eu sou essa cartomante que tem preocupação com os rituais. Uma cartomante que fala sobre a importância da gente se proteger, de energeticamente a gente bancar o caminho que a gente está escolhendo, seja ele qual for. Sobretudo no atendimento ao público. A gente tem que estar muito atenta à questão energética. Então, as últimas pessoas que eu socorri, digamos assim, estão ilhadas, estão no mesmo lugar. Eu entendi que havia esse chamado em aberto que eu fiz nos stories, quero divulgar coisas do Sul, mas eu fui convocada a pegar na mão dessas pessoas, a ouvi-las. Então, por isso eu não consegui voltar para dar retorno. Vocês podem ver que eu tive dificuldade de postar stories por esses dias, tive dificuldade, não fiz post, né? Tô movimentando agora o perfil, quarta-feira.
porque eu fui convocada diretamente para acolher as pessoas que me procuraram, que são de lá. Eram consultas que só uma delas marcou de um momento para o outro. Eram consultas que já estavam marcadas. Então, 5 pessoas em sequência do Rio Grande do Sul. Então, eu vou compartilhar uns links que me transmitiram, coisas que me passaram, né, nos próximos stories. A essa altura do campeonato estou confusa, é muito link, é muito QR Code, né? Eu vou passar estritamente o que pessoas que me passaram, né, confiaram de me dar aquilo, pedir coisas em que eu pudesse confiar, informações que eu pudesse confiar. Deve ter muita gente se aproveitando também dessa situação por aí. E o Cavaleiro de Copas aqui tem essa função de despertar em nós o amor para a gente poder se solidarizar com a heroína sofrida, com essa heroína cercada de águas que só chora, 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 que é o momento, o retrato exato de Psique, quando rompeu a sua relação e Eros foi embora. Nós sabemos que essa heroína que atravessa toda a jornada de Copas é a heroína que foi destinada a se casar com Deus. Mas o acordo desse Deus era: você vai ser feliz, você vai ter tudo do bom e do melhor, porém, eu não vou permitir que você veja o meu rosto. Você vai se relacionar comigo sem ver o meu rosto. E ela topa, porque ela não tem o que fazer. Os pais abandonaram ela, entregaram ela como uma oferenda para esse Deus. Mas ela... Obrigada, Andréia. Você tá mandando, eu vou dar print aqui, mas é bom você me mandar em off para eu poder divulgar para todo mundo. Obrigada. Eu fiquei pensando muito também, Andréia, na situação dos animais. Quem é que lembra de mandar ração, de mandar, né, coisas para os animais, assim, nesses abrigos? E essa heroína de Copas, ela tá aqui ilhada, chorosa. Uma relação acabou. Quando ele estava dormindo, ela se aproveitou e foi ver o rosto dele, porque ele estava descansando na forma humana, na forma material dele. E aí ele percebeu o movimento dela e foi embora. E ela experimentou o abandono. Ela está aqui no pós-abandono, chorando, se lamentando por tudo que ela perdeu e se sentindo culpada por ter perdido. A culpa não é dela, e precisamos dizer que a culpa não é dela. Ela é vítima eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho pra falar, mas enfim, vocês já entenderam é porque tá vindo muita coisa na minha cabeça. Eu tô entendendo que as cartas de Copas estão falando do Sul, mas acontece que eu quero direcionar um pouco mais isso, porque tá acabando, né, 58 minutos, fechar a live numa hora. Mas o que eu quero dizer é que o 6 de Copas era uma carta que não era para ter saído. Ele é uma carta extra que eu resolvi tirar quando o jogo já estava posto. Essa carta estava me chamando muito, eu tirei. Então, ela é uma carta complementar. A necessidade de ressensibilização que o Cavaleiro de Copas traz é para a gente olhar para essa condição vítima que o 6 de Copas significa. Então, o Cavaleiro de Copas vem salvar o 6 de Copas. Só que quando a gente olha para as nossas individualidades, a gente também pode experimentar essas cartas dentro de uma outra dinâmica. Alguém pode amparar nosso choro. A gente vai perceber o tamanho do coração de uma outra pessoa. A gente pode ter contato com coisas que ela esteja sofrendo, ou que ela já tenha sofrido, a dor que ela traz de uma vida. Resgates afetivos precisam acontecer. É hora de falar de amor
exatamente porque temos sido privados de falar. É hora de falar de amor, amor humanitário, amor a nós, amor ao outro, amor às pessoas que nos cercam. Exatamente porque tem sido difícil falar. Na semana passada o boy estava bloqueado, o Cavaleiro de Copas. Agora ele abriu o coração, arreganhou. Assim como a minha agenda demais está arreganhada. Vem. Mas o Cavaleiro de Copas, ele arreganhou alguma coisa aí, efetivamente. Acho que foi, de repente, na Madonna, né? Ficou tanto aquela coisa de pode ou não pode show da Madonna, que isso foi resolvido de uma forma brilhante. Madonna doou 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Honrou muito Madonna. E aí tô com a cabeça meio... porque estão vindo muitos insights. Eu entendi no meio do jogo a imagem do Cavaleiro de Copas resgatando pessoas, entendeu? Bater com imagens que eu vi de reportagens. Então vou encerrar por aqui. Mas na nossa vida individual, vamos segurar também esse recadão aí. Se corrigir, fazer o que precisa ser feito, não ficar travado pelo medo, em busca dessa nossa renovação profissional, né, de sermos renovados diante do trabalho, dominando aquilo que a gente precisa dominar para levar as coisas adiante, e que a nossa ressensibilização, ela possa vir não só em nosso socorro, mas em socorro de todos aqueles que sofrem. Sejam pessoas que atravessem a nossa vida e que estejam precisando de amor. Sejam pessoas a quem a gente possa ajudar através do amor humanitário. É a justiça. A gente pode, de repente, ter também desdobramentos importantes de casos judiciais famosos. Assim como nas nossas individualidades, a gente pode ter algum avanço, alguma evolução. Podem acontecer também reparações de direitos, reafirmações de direitos nossos, sabe? A gente precisa se corrigir, precisa se alinhar a essa necessidade de harmonização coletiva. É um momento de ir na contramão do caos, tá? Aí na semana passada o Cavaleiro estava sem tempo para falar de amor, agora ele achou uma brechinha. Ele percebeu que é importante, sim. E aí eu quero dizer também que esse Cavaleiro, ele está percebendo que as lutas do mundo não vão cessar. Sempre vai ter luta. A gente vai sempre ter que estar em algum nível no front. Mas às vezes adiar o amor, adiar, né, o contato com a nossa sensibilidade, não é a melhor estratégia. Às vezes o amor precisa de um espacinho, exatamente porque ele pode ser um combustível importante, interessante, para a gente não se desconectar do nosso coração. O amor é importante, porra. Vamos prestar atenção em como essas cartas vão se manifestar nas nossas vidas individuais e ao nosso redor, tá bom? Podem vir jogar, a agenda tá arreganhada, maio é um mês lindo, maio é um mês lindo. E tem outras novidades em maio, que eu vou divulgar aí pra vocês, tá bom? Venham pro laboratório, venham, só venham.